Bem-vindos a essa primeira videoaula pela Fundação Cultural de Caraguatatuba. Então a gente vai conversar mais genericamente sobre o que é e como é o contato improvisação, como ele acontece, onde, como é a prática, para daí no vídeo seguinte eu contar mais detalhadamente a história dessa dança. Eu vou me basear para caracterizar tanto no que diz o Steve Paxton, que é o criador, um dos principais criadores dessa dança, como nesse livro aqui, que é uma fonte muito boa. Ele chama Compartilhando a Dança, né, traduzindo para o português. É de uma antropóloga que chama Cynthia Novak. Só para introduzir, o contato improvisação surgiu nos anos 70, a partir do ano de 1972, a partir de uma performance, de um trabalho específico de cena, de pesquisa de movimento que o Steve Paxton propôs numa universidade. O Steve Paxton era já um dançarino conhecido, importante na cena de Nova York e da região leste dos Estados Unidos. Ele dançou com alguns coreógrafos muito reconhecidos, muito centrais na história da dança recente, como é o caso do Merce Cunningham. E o Steve também se envolveu em grupos que foram depois muito transformadores da dança, como é o caso do Judson Dance Theater, que é um grupo de vários dançarinos, alguns deles vindos também da companhia do Merce Cunningham. E esses dançarinos experimentaram expandir muito os limites do que era considerado dança naquele momento. O Steve Paxton começou a criar dança a partir de uma época, né? Em uma época em que a dança moderna americana, a dança moderna feita pela Martha Graham, pelo José Limón, Doris Humphrey, Alvin Nicholas, alguns desses grandes nomes da dança moderna, essa forma de dança era a hegemônica, era a referência principal de dança para o palco, de dança cênica nos Estados Unidos. E o Steve Paxton, junto com outros bailarinos nesse grupo Judson Dance Theater, expandiram muito as possibilidades da dança para além daquilo que acontecia na dança moderna. A gente vai ver isso no próximo vídeo. A partir de toda essa história, surge então o formato, uma forma de dança específica que é o contato improvisação, que é o que eu quero caracterizar aqui hoje com vocês. Para começar, né, vamos pegar uma definição que o Paxton dá do que é essa forma de dança. Isso é o jeito como ele definiu em 1979, que já tinha então 7 anos de desenvolvimento da forma do contato improvisação. Mas, de todo modo, há bastante tempo atrás. Talvez se ele fosse definir hoje, outras coisas ele diria. O contato improvisação é um modo de movimento que é relaxado, constantemente consciente e preparado, e no fluxo. Como um foco básico, os bailarinos permanecem em contato físico, mutuamente dando-se apoio e inovando, meditando sobre as leis físicas relacionadas às suas massas: gravidade, momentum, inércia e fricção. Eles não buscam chegar a resultados, mas encontrar a realidade física que muda constantemente com a localização e a energia adequadas. O foco desses dançarinos é pesquisar os aspectos bem físicos, no sentido mesmo da física que a gente estuda no colégio, da física newtoniana, da física dos corpos, da mecânica do movimento. Como que esses aspectos muito físicos atuam no corpo e podem ser a base para uma investigação de dança e de movimento. No caso do contato improvisação, o foco então não é nem a narrativa, nem as histórias, nem as emoções, os conflitos sentimentais, e nem a musicalidade no sentido de a música determinar como que o movimento tem que acontecer. O foco principal é entender e pesquisar como que as leis físicas, as realidades mais concretas da física, atuam no corpo e como que a gente pode conscientemente dançar a partir dessas realidades físicas. Pensando no que é, né, a movimentação, a Cynthia Novak, que é essa antropóloga, ela fala das seguintes características do estilo de movimento
do contato e improvisação. A primeira delas é a ideia de gerar movimento através dos pontos de contato no corpo. Então, em resumo, o que a gente tem aqui, o contato e improvisação é uma improvisação sempre estimulada, nutrida pelo encontro entre dois corpos ou mais de dois corpos. Pode ser o corpo do bailarino com a terra ou o corpo do bailarino com outro bailarino ou vários bailarinos. Os pontos de contato mudam. Os dois corpos, como as minhas mãos aqui, eles a cada momento estão em contato num ponto diferente. E é essa mudança de ponto de contato que gera movimento. Isso é um estímulo para improvisar. Então, essa é uma primeira característica do contato e improvisação. Uma segunda característica que ela fala é sentir através da pele. Então, a importância que é dada para o tato e para o toque, isso é uma característica que a gente pode chamar de nova ou de distintiva do contato e improvisação em relação a muitas outras danças. Muitas outras danças são mais baseadas na audição e na visão, né, em você conseguir associar o movimento a uma forma visual e a uma métrica sonora da música. E no caso do contato e improvisação, o foco principal é o tato. É uma dança muito baseada na sensibilidade tátil. Então isso é algo que trouxe várias reflexões para várias pessoas, vários artistas, vários filósofos, vários autores que se debruçaram sobre essa dança, no sentido da importância que é quando você tira o centro da dança da visão e coloca no tato. Uma outra característica é a ideia de rolar através do corpo. Então, esse fluxo de movimento que permite a troca de pontos de contato, ele se dá muito pelo rolamento e pela segmentação do corpo. Uma parte do corpo leva a outra, né? O movimento pode começar na cabeça, mas a cabeça está conectada com o restante e ele ondula, ele flui até chegar em qualquer outra parte, até uma mão, até um pé. Então, tem uma característica que é buscada no contato e improvisação, que são as conexões entre as partes do corpo. Uma outra característica importante é experimentar o movimento desde dentro, a partir das sensações da propriocepção, do sentido da propriocepção. Isso é muito importante no contato e improvisação e grande parte das aulas e de tudo aquilo que é treinado nessa dança se baseia em aumentar, em ampliar os recursos de percepção interna. Uma outra característica que a Cíntia coloca é usar o espaço esférico, 360 graus. Então, mais do que uma dança frontal, como são muitas das danças do palco, né, que elas são todas orientadas para ser vistas de frente, no contato e improvisação a busca é você ter muita consciência e uso do espaço em todas as direções, cima e baixo, em todos os lados. Então, usar muito a visão periférica, não tanto a visão que foca, mas o olho que recebe informação de todas as direções. E também a pele, que por estar conectada com o sentido do peso, consegue se orientar em várias direções. Outra característica que ela coloca é ir junto com o momentum, com a energia gerada pelo movimento. Um impulso de movimento ser aproveitado ao máximo, para você não ter que ficar o tempo todo fazendo esforço muscular para gerar movimento. Então, aproveitar os impulsos de movimento que já existem e fluir dentro deles. Outra característica que ela coloca é a inclusão do público. Então, quando o contato e improvisação surgiu a partir de performances, e tinha uma informalidade. Os dançarinos usavam roupa de ensaio, não tinha uma busca por fazer um trabalho cênico espetacular. Existia uma crítica muito grande nessa geração de dançarinos ao espetáculo e a tudo que caracteriza um espetáculo, e principalmente a separação entre o dançarino e a plateia, como se o dançarino fosse um corpo muito especial e diferente, e que para dançar você precisa ser um ser extraordinário. Então eles buscavam essa aproximação entre o corpo da plateia e o corpo
de quem está dançando. Então, para terminar, eu penso que dá para resumir em 3 princípios básicos, né? Um que é a ênfase na fisicalidade, o outro que é a ênfase no encontro e a ênfase na improvisação. Então, essas 3 características seriam, para mim, as mais básicas do contato e improvisação. Isso resume, para mim, essa dança e a gente segue conversando sobre ela nos próximos vídeos.